Na verdade, o problema não era Veneza. O problema foi a Veneza que a Amélia criou. Esse livro em especial, ele segue um tipo de escrita muito legal, na minha opinião, que são contadas várias histórias, algumas fictícias, outras não, que tem como objetivo despertar uma reflexão na gente. Hoje eu decidi começar lendo ele em português, que é o original, e nos outros vídeos a gente pode ler em inglês. Esse capítulo do livro que eu vou contar um pouco para vocês, mais em específico os subtítulos, porque é dividido, se chama Veneza de Serra Negra, e esse caso que eu vou ler em específico é Nascida e Sovada. Resumidamente, a história é sobre uma mulher chamada Amélia. Ela já é uma senhora adulta, então ela tem o sonho de visitar Veneza, na Itália. E ela criou toda uma expectativa sobre aquele país que ela sempre quis conhecer. O quarto dela era cheio de posters sobre Veneza. Para ela, Veneza era o lugar perfeito. A família dela, toda a comunidade sabia dessa paixão que ela tinha por Veneza. Então, um dos tios endinheirado, é narrado, oferece para ela essa viagem. E ela, obviamente, aceita, cheia de expectativa, imaginando Veneza como um dos lugares mais lindos do mundo. Ela tinha muita expectativa. Então, ela vai até Veneza, sozinha. E no decorrer da viagem, o texto narra que ela encontra um funcionário do aeroporto muito bonito e ela fica encantada com esse italiano. E aí ela chega em Veneza, ela olha para tudo, as paisagens, aquele ar, e simplesmente o texto fala que ela só fala isso: Veneza fede. Então, o texto lhe traz a seguinte reflexão. Ela queria tanto viajar, ela passou praticamente a vida dela inteira idealizando Veneza, que era o sonho dela visitar aquele lugar. Ela chega e simplesmente fala: Veneza fede. O que isso quer dizer? As expectativas que a Amélia criou sobre Veneza, sobre ser um dos lugares mais lindos do mundo, ela passou a vida inteira dela querendo aquilo. Ela conhecia tudo sobre Veneza. E simplesmente quando ela chega, ela fala: Veneza fede. Ou seja, uma quebra muito grande de expectativa. O autor, ele narrando, fazendo a reflexão, ele traz a seguinte frase: expectativas de uma vida subitamente convertidas em frustração. Então, as expectativas elas estão sempre ultrapassando a realidade. Então, será que o problema realmente era Veneza, porque Veneza fede ou não agradou a Amélia? Ou simplesmente porque a Amélia passou a vida inteira dela idealizando uma coisa e no final não era aquilo que ela queria? Então, essa reflexão que essa parte do livro traz. Será que as suas expectativas elas estão muito altas e quando você conseguir realizar, elas pareçam que não é nada daquilo? Ou realmente o problema é aquele sonho? Na verdade, o problema não era Veneza. O problema foi a Veneza que a Amélia criou. A Veneza que a Amélia tinha na mente dela não condizia com a realidade. Então, o problema não era Veneza. E simplesmente porque a Amélia tinha uma outra perspectiva daquilo. As expectativas, elas de um certo ponto, elas podem te trazer frustração. Então, é sempre bom nós controlarmos os nossos níveis de expectativa para que algum dia, caso aconteça a realização daquela expectativa, expectativas que antes eram tão altas, elas não venham descer drasticamente e isso venha se tornar uma frustração. Então é isso e a gente se vê no próximo capítulo, caso isso aqui dê certo. E o próximo capítulo vai ser em inglês e a reflexão vai ser tão boa quanto essa.